Olá, minhas caras, meus caros, um excelente dia, tarde, noite a todas e todos. Estamos aqui, eu, professor Guilherme Grané, professor de Filosofia Geral e Jurídica da Escola Paulista de Direito, e meu colega, professor Matheus. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário em que estiverem escutando aqui a nossa conversa. Eu, como adiantou o professor Guilherme, gentilmente, sou o professor Matheus de Barros, também aqui da EPD. Um prazer estar aqui para ter essa conversa sobre teoria do direito, filosofia do direito, positivismo jurídico. Vamos Certamente. abordar algumas questões, né? Muito bom. Eu acho que a gente poderia conversar, né, Matheus, falando um pouco, né? A gente estava conversando antes, né, de começar essa gravação aqui sobre algumas questões referentes à teoria do direito, como você bem pontuou, ao positivismo jurídico, né? A gente dizia, existe uma caricatura muito grande, um desconhecimento mesmo, né, acerca do tema do juspositivismo. Você não quer comentar um pouco, Matheus, dessa caricatura, dessa visão equivocada que existe sobre o tema? Uma coisa que existem variações dessas caricaturas, mas acho que dá para pensar nos tipos principais de caricatura que vão aparecendo. E esses tipos principais dizem respeito a, por exemplo, como o positivismo jurídico, que é toda uma corrente teórica do direito, que a gente pode comentar daqui a pouquinho o que essa corrente é, mas antes vale a pena falar o que ela não é. Exato. Então, uma das caricaturas que aparece é a de que positivistas se preocupam somente com a letra fria da lei. Então, eles são completamente alheios a como o direito molda a sociedade, como o direito tem impactos sociais, econômicos, e na verdade só querem saber do que está escrito ali num pedaço de papel, e é só isso, nada além disso, né? Talvez a gente pudesse dizer, seriam, né, em tese, alheios a essas implicações sociais do direito e vice-versa também, né? As implicações que a sociedade tem tanto para a constituição, né, do fenômeno jurídico, inclusive desse ponto de vista político, né, da formação da lei, quanto do ponto de vista da interpretação e aplicação, né, como se a aplicação da lei devesse ser alguma espécie de reprodução mecânica, automática do que está posto na letra, né? Exatamente, como se fosse assim, algo... Para um positivista, o direito é algo extremamente formal. E, de fato, existe uma dimensão formal no direito, mas como se fosse só isso. Sim, sim. E que, para um positivista, tanto faz. Assim, questões sobre interpretação do direito. Não, como se isso fosse, para um positivista, fosse completamente alheio ao estudo jurídico. E não é assim, muito pelo contrário, né? Com certeza. A gente pode... Quando a gente vai tratando de caricaturas, a gente vai também entendendo o que o positivismo é. Por isso que eu digo, assim, a gente entender o que ele não é importante para entender o que ele é. E, então, assim, dá para pensar no positivismo jurídico como uma corrente teórica. E nessa corrente há diversos autores, autoras que discordam entre si, mas têm alguns pontos em comum. Eu acho que daria para a gente ir pensando alguns pontos em comum aqui, e para citar alguns autores, aí tem Hans Kelsen, que é super famoso, mais notório, né? Herbert Hart, Alf Ross, são provavelmente os três grandes nomes do positivismo no século XX, né? Sim, junto com o Bobbio, né? Junto com Norberto Bobbio. Junto com o Norberto Bobbio, verdade. Daria para pensar, não sei se você concorda comigo, mas o positivismo jurídico, ou juspositivismo, como uma corrente que trata o direito, primeiro, como um fenômeno histórico, um fenômeno social e histórico, e a gente vai começar a desconstruir aquela caricatura. Então, o direito, ele é formado em dado contexto histórico, social, econômico, por figuras políticas, legisladores, juízes e por aí vai. Por isso mesmo, o direito está muito sujeito a contingências de natureza histórica, econômica, e essas contingências não se resumem àquele momento em que o direito é criado, em que uma constituição é elaborada, uma lei é produzida. Essas contingências, elas também permeiam a própria interpretação do direito. Perfeito. Daí vem toda aquela preocupação de positivistas com a discricionariedade judicial na interpretação. Então, para quem tiver interesse, eu recomendo a leitura do livro do Hart, O Conceito de Direito, mas boa parte das versões que circulam tem um pós-fácil, no qual o autor fala sobre discricionariedade, ou seja, o grau de escolha que um intérprete, principalmente o juiz, tem quando ele está aplicando o direito no dia a dia.
E a gente vê que não é nada de letra fria da lei, muito pelo contrário. Tem muita incerteza, muita no limite, até decisionismos. Sim, com certeza. E é curioso, né? Porque essa ideia de que a lei, enfim, né, o papel do juiz seria ser a boca do direito, né? Essa é uma ideia que, na verdade, a gente encontra na obra do Montesquieu, no século XVIII, que não era um juspositivista. Não, né? não é. Na verdade, é anterior ao positivismo ter sido bem elaborado como corrente. Como existia, doutrina. assim, o germe do positivismo ainda já existia, ele estava germinando as ideias, desde Hobbes, tudo, mas nem existia essa corrente como tal ainda, Pois né? Mas é verdade. Então, e realmente, né, eu acho interessante, Matheus, né, você coloca um pouco esses pontos principais ou elementos distintivos do justpositivismo enquanto teoria, né, e sem dúvida eu concordo muito com essa questão da historicidade, essa preocupação com a hermenêutica e aplicação. E eu penso ainda, né, talvez ligado, né, a essas questões, a própria ideia do que significa dizer que o direito é positivo, né, que é justamente essa ideia do direito como algo que só existe a partir de um ato de posição. Né? Só existe a partir do momento que alguém postula que algo é jurídico e não pré-existe, né, naturalmente, metafisicamente, moralmente. Né? Ele depende de uma decisão, como você bem colocou, política, né? Sim. Para existir. E assim, é por aí também que a gente vê como o positivismo, que para algumas pessoas pode ser visto como uma corrente quase ingênua. Sim, Na verdade, é muito pelo contrário, né? Nada ingênuo, porque se a gente assume essas influências quando alguém vai produzir direito positivo, seja um legislador, presidente da República, juiz, uma corte, não importa. É lógico que isso vai ser feito no contexto, por pessoas que têm ideologia, ou que a ideologia os tem, né? Depende do ponto de vista. Tem razão. Mas isso vai impregnar o direito de uma forma ou de outra. E a mesma coisa quando alguém for interpretar aquilo. E nisso eu acho que também a gente consegue chegar numa outra ideia de que, ao passo que algumas pessoas acusam o positivismo de ser meio ingênuo, de só se preocupar com a letra fria da lei quando existe muito mais em jogo, não é isso. Mas também existe uma outra crítica que é um pouco caricata, um pouco não, é bastante caricata, que assim, positivistas como Kelsen teriam, ao postular que o direito não tem um conteúdo moral necessário, que o direito, o justpositivismo referendaria regimes autoritários, regimes autocráticos. Por exemplo, o justpositivismo teria dado base para o regime nazista, o que é um grande equívoco de leitura, um grandíssimo equívoco. Tanto teórica quanto histórica. Quanto histórica. Kelsen teve que sair da Áustria e ir para os Estados Unidos. E o grande teórico, né, do regime nazista, de fato, o grande opositor, né, que era o principal Schmitz, debatedor do Kelsen. Né? Então, além do erro teórico, tem um erro histórico aí de atribuir a uma corrente algo que é um papel, né, político que ela não teve. Que ela não teve, e se a gente for ver se tem um papel político, até daria para dizer, por um lado, que tem, eu acho, que é o de, assim, fazer um retrato nu e cru do direito. Então, quando um positivista olha para um regime terrível, um regime autoritário, um regime violento, brutal, e fala, olha, qual que é o problema aí? Não é que não existe direito nessa sociedade. O problema é que o direito é utilizado para fins terríveis, brutais, violentos. A gente não pode fechar os olhos para o fato de que o direito pode ser terrível. Porque se a gente fechar os olhos, a gente vai perder de vista a capacidade do direito ser utilizado como uma arma contra certas pessoas. Exato. E vai perder a dimensão justamente política, não do direito enquanto instituto, mas do direito enquanto ciência. Né? Que é justamente esse potencial que o estudo, a pesquisa, a reflexão sobre o direito tem de evitar, né, identificando esses maus usos, né, do direito enquanto ferramenta, evitar que eles aconteçam, né, seja de maneira voluntária ou seja mesmo de maneira impensada, imprevista, né, o que é muito comum. Certamente. E assim, mesmo quando um jurista estiver olhando para algo terrível que já foi feito por meio do direito, se a gente adota um ponto de vista positivista, é possível fazer uma crítica a partir do campo do direito àqueles atos violentos, terríveis, cometidos por meios jurídicos. Eu acho que é um dos papéis que o positivismo tem
um dos papéis políticos até daria para interpretar, é promover uma desilusão quanto ao direito. Com certeza. Uma desilusão no sentido de um desencantamento quanto ao direito. O direito não é necessariamente belo e moral. Ele não é necessariamente promotor de benfeitorias para a humanidade. Sim. Ele pode ser isso, mas não é isso que o conceitua. O que o conceitua é um conjunto de normas cogentes, um conjunto de normas produzidas por autoridades em certo momento histórico, que são percebidas como vinculantes em um sentido amplo na sociedade, e elas podem estar alinhadas moralmente à corrente X, Y, Z. Nesse ponto não importa. Conceitualmente elas são isso que as caracteriza. Aquela distinção clássica, tradicional, né? Não só na teoria do direito, mas especificamente no campo da teoria da norma, entre a validade da norma e a sua legitimidade. Né? Exato. Independente de como a gente avalie, julgue a legitimidade de uma norma ou não é isso que a torna validamente, né, ou que a torna juridicamente válida, né, ou válida para o campo do direito. Exatamente. E se a gente vai por esse caminho ainda sobre positivismo jurídico e política, é interessante ver também como tem um grau de injustiça de acusar positivistas de serem coniventes ou darem de ombro para regimes autoritários. E essa injustiça se deve ao fato de que, se você pega a biografia de grandes autores do campo, muito pelo contrário, eles se posicionaram politicamente, sempre, não vou generalizar, mas esses grandes nomes estavam alinhados a regimes democráticos. Então, se você vê Kelsen escreveu sobre o tema, Alf Rosa escreveu sobre o tema, Hart tem ensaios sobre o tema, e a grande preocupação deles, na verdade, eu acho que era assim, deixar bem claro que, olha, quando a gente está falando de direito, a gente precisa conceituar isso, e eles podem até discordar entre si sobre o conceito, mas para conceituar isso, a gente tem que ter claro que o direito é um fenômeno coercitivo. Isso pode acontecer numa república democrática ou numa ditadura. Vai ter direito ditatorial e vai ter direito democrático. Não é isso que torna não jurídico o fenômeno. Exato. E um dos aspectos, né, Matheus, que a gente vinha discutindo, conversando sobre, né, ligado a esse tema do positivismo, e você também já mencionou, é a questão da teoria da interpretação. Né? Eu, pessoalmente, acho que esse talvez seja o aspecto mais interessante, tanto teórica quanto na prática, tanto teoricamente quanto na prática. Você não quer comentar um pouco, Matheus, desse ponto de vista? Olha, eu diria que quando a gente trata de autores positivistas, essa é uma das partes mais negligenciadas no estudo sobre o positivismo jurídico. Quando a gente pega manuais de introdução ao estudo de direito em geral, tem razão. Pouco se fala disso, quando na verdade os autores positivistas já falaram muito sobre o tema. Então, se a gente pega um autor super clássico, Hans Kelsen, está lá a obra também super clássica, Teoria Pura do Direito, principalmente a partir ali da segunda edição dessa obra, tem o capítulo 8, que é sobre interpretação. E ali, o autor, Kelsen no caso, ele deixa bem claro que, olha só, existem autoridades que são dotadas da competência para interpretar, o que ele chama de interpretação autêntica, e ele reconhece que essas autoridades, via de regra, vão se guiar pela letra da lei. Isso não muda o fato de que, mesmo assim, existe um grau de incerteza na interpretação jurídica. Não é uma interpretação robótica, não é uma interpretação mecânica ou, assim, óbvia. Exige um grau de interpretação no sentido do que a gente estuda em hermenêutica jurídica mesmo, emprego de diferentes elementos, diferentes métodos. E, além disso, isso concede à autoridade que interpreta o direito um grau de discricionariedade, que não necessariamente é arbitrariedade, mas discricionariedade a gente poderia entender como um campo aberto à interpretação e, portanto, aberto à incerteza. A ideia clássica da moldura, né? Da moldura. Da norma como moldura que permite dentro dela uma série de imagens diferentes que seriam, enfim, esse campo semântico da abrangência da norma e a escolha específica do sentido a se aplicar, né? Exato, e por isso mesmo, se vocês forem estudar sobre o tema, aqui no Brasil, além desses autores clássicos, assim, temos um autor que se dedica muito profundamente ao tema, que é o professor Dimitri de Moles. Tem uma obra sobre positivismo jurídico, com esse título, inclusive, Positivismo Jurídico, e é uma obra muito voltada à interpretação. E é interessante ver como positivistas, diagnosticando
a discricionariedade no direito tem a preocupação de desenvolver teoria da interpretação. Pois é. Principalmente para conter no campo da dogmática essa incerteza. A incerteza nunca vai ser extinta, ela nunca vai ser anulada, mas pelo menos a gente consegue lidar com ela por meio, por exemplo, de estudos sobre o que é a interpretação literal. Sim. Aqueles cânones de Zavin. Quais são os limites da interpretação literal? E a interpretação sistemática. Então são coisas que a gente pode achar em obras de autores positivistas justamente porque eles têm essa preocupação com a discricionariedade judicial. Pois é, tem toda a razão, né? E o que eu acho que é muito interessante nesse sentido é que existe isso, né? A gente estava falando um pouco sobre essa questão da ingenuidade que se atribui ao positivista. Eu acho que existe uma ingenuidade não no pensamento justpositivista, pelo contrário, mas que é um pouco generalizada. Eu acho que eu não diria nem só entre os estudantes de direito. Eu acho que essa é uma questão sobre a qual a gente pode pensar até num grau social mesmo, né? Que é uma ingenuidade sobre a linguagem. Né? É como se a linguagem tivesse uma certa transparência. Né? Eu sempre dou o seguinte exemplo. A gente pega ali o artigo 121 do Código Penal. Clássico, todo mundo, né? Estuda. Matar alguém, pena, né? Reclusão de 6 a 20 anos. Né? A expressão linguística com a qual a gente se defronta, né, quando a gente olha para esse artigo, em princípio é claríssima. Não tem ali nenhuma palavra, nenhuma expressão que fuja, né, ao uso cotidiano. Todos nós, o tempo todo falamos em matar, falamos em alguém, né, falamos em reclusão. Bom, reclusão pode ser um pouco mais técnico, mas ainda assim não é uma palavra, não é em si uma expressão que a gente precise começar investigando no dicionário quando vai estudar no direito penal. Né? Ainda assim, eu sempre insisto com os alunos o seguinte: ninguém, não importa o quão insegura esteja a nossa sociedade, ninguém nunca viu na rua matar alguém. Porque matar alguém é uma expressão genérica, conceitual, ideal. Né? Sempre se vê fulano que mata ciclano num dado dia, numa dada hora, de uma dada modalidade, com uma certa arma. Né? Só existe o matar em concreto, não existe esse matar alguém no mundo, porque ele é abstrato. Né? Certo. E se a gente pensa por esse ponto de vista, no mínimo, algum ato interpretativo sempre vai ter que ser realizado, que é reconhecer na situação do mundo, na situação concreta, eu vi ali fulano matando ciclano com uma arma, numa hora, esse conceito matar alguém. Né? Essa relação do geral, e não só do geral, mas do linguístico, né, com o concreto, né, com o real, é em si um ato interpretativo, porque demanda que eu reconheça quais são as instâncias, né, os casos possíveis de matar alguém, que na prática são infinitos. Né? Qualquer combinação de uma pessoa matando a outra é uma instância, né, um caso dessa formulação, mas sempre demanda, né, justamente esse raciocínio do geral e do particular, do linguístico, né, para o concreto e vice-versa, enfim. Isso coloca, né, para nós um problema muito grave com aquele clássico Brocard, você lembrou, né, da ideia da interpretação literal, né, aquele ditadinho latino, in claris cessat interpretatio, né? Na clareza cessa a interpretação, como se houvesse clareza na linguagem. Exato. A clareza, se ela existe, é porque ela foi obtida por meio da interpretação. Exatamente. Ela é resultado da interpretação, ela não é a premissa, ela é o resultado. E isso, como você bem colocou, se é que existe clareza, né? Porque no limite, mesmo quando a gente interpreta, né? Imagine nesse caso, nesse exemplo que eu dei. Bom, então o juiz vai julgar um caso de homicídio. Né? Ele vai reconhecer que numa situação concreta, numa dada ocasião, aquele indivíduo que matou o outro, como eu dizer, né? Sempre com essas especificidades que permitem singularizar, né? A instância do matar alguém. Então, num dia, numa hora, num lugar, né? De um modo. Uma pessoa matou a outra, ele vai reconhecer que aquela ação, aquele fato concreto, se a gente fosse ser técnico no campo da filosofia, a gente diria aquele estado de coisas corresponde, né, ou pode ser incluído, subsumido, né, dentro daquela expressão matar alguém. Como que o juiz expressa e coloca esse ato interpretativo? Por meio do discurso. Né? O resultado da interpretação não é o juiz matar alguém ele mesmo, né? Seria absurdo. Não é O que eu quero dizer é o resultado do processo interpretativo não é do mesmo grau do que é
do fato interpretado, ele é já expresso na linguagem. Sim. E se ele é expresso na linguagem, ele demanda interpretação. Sim, eu acho que às vezes as pessoas podem achar que esse processo todo que você estava descrevendo, que é o processo silogístico, é a partir da premissa maior, que é a norma, a premissa menor, que é o fato, e aí chegar à conclusão, a aplicação da norma, como se fosse algo assim linear, como se fosse algo desprovido de interpretação, como se fosse só um mero encaixe entre a norma e aquela ideia de fato. Mas se a gente for levar mais para o campo da filosofia mesmo, a própria constituição do fato já é uma atitude interpretativa. Sim. Já é fruto da interpretação. Eu considerar a distinção, a gente pode pegar tanto a ideia de matar alguém, a distinção entre matar alguém dolosamente ou culposamente, pode ser muito mais tênue do que ela parece. Com certeza. E isso pode se revelar no cotidiano de diversas formas. Ficando em outro exemplo no direito penal, às vezes a gente pode ver notícias de um juiz condenou fulano ou fulana que entrou num mercado e roubou 2 barras de chocolate, uma garrafa de leite, um pacote de pão e um pedaço de carne. E aí estava totalizando ali tudo isso, sei lá, uns perto de R$200, mas a pessoa foi condenada por furto. E o advogado estava tentando convencer o juiz de que aquilo foi furto famélico. E, portanto, não deveria ser punido, ou que se aplica o princípio da insignificância, o que afastaria a tipicidade material da conduta. Tudo isso pode parecer que, na verdade, são aplicações de categorias dogmáticas. Mas a aplicação, ela é o resultado da interpretação. Sim. É o resultado da interpretação. E, assim, a hermenêutica jurídica, que eu acho que é provavelmente a parte mais importante que a gente pode trabalhar na formação jurídica, é a capacidade interpretativa. Eu acho que, ligando com o início da nossa conversa, positivistas têm muito a contribuir nesse campo da hermenêutica, justamente para chamar a atenção. Olha só, por que essa pessoa que foi julgada por entrar no mercado e pegar essas coisas foi considerada culpada aqui? Ela foi julgada como incursa lá no artigo 155 do Código Penal. E outra que fez algo parecido, foi absolvida por outro juiz em outro município. Por que isso acontece? Por conta de interpretação. Exatamente. Por que isso acontece e por que ambas as decisões são jurídicas? Né? São jurídicas. Porque eu acho que esse que é o grande ponto, né? De perceber que interpretações distintas ou até mesmo conflitantes, né? Podem ser igualmente juridicamente válidas. Né? Sim. Porque a validade jurídica é um atributo formal da decisão e não material. Né? Sim. Não depende exatamente da conformidade, né? Da decisão com um valor ou com algo assim. Né? Sim, sim. E eu acho... O que eu acho muito interessante nessa linha de estudos é o quanto, por um lado, ela nos traz assim, um amparo para a gente estudar mesmo sobre como interpretar o direito, e, por outro, ela traz muita angústia, né? Porque ela nos traz um grau de... A gente está falando de autoridades, no limite a gente está falando de autoridades decidindo sobre vida de pessoas, no âmbito penal, civil, por aí vai, mas falando do destino de pessoas frente a autoridades das instituições da República, e como isso pode ser incerto, né? Como existe um grau de incerteza mesmo muito alto, e por isso eu digo assim, o positivismo, quando a gente lia positivismo e teoria da interpretação, a gente cai numa das, levando também para o campo da filosofia, sobre como o positivismo jurídico faz parte de um contexto histórico muito maior, que é do desencantamento do mundo, uma expressão utilizada por Max Weber, né? Que assim, cada vez mais o mundo vai se esvaziando de pensamento mágico, do pensamento metafísico, o pensamento que no direito seria chamado de justnaturalista, para vir cada vez mais para a brutalidade do mundo concreto, né? Então a gente... Não é como se o direito fosse necessariamente uma tábua de salvação. E a interpretação dos juízes fosse necessariamente boa ou necessariamente justa. Ela é simplesmente interpretação do direito feito por uma autoridade. É isso. Por isso que numa comarca, o cara que furtou o mercado foi absolvido, na outra ele foi condenado, embora as contas muito parecidas, né?
E eu acho que você tocou vários pontos interessantes, né, Matheus? Mas um dos que você mencionou, que eu pessoalmente concordo muito, né? Essa percepção de que hermenêutica jurídica, por mais que às vezes possa parecer, né, uma coisa muito árida, e às vezes até mesmo algo um pouco esvaziado de interesse, né? Como se a hermenêutica jurídica fosse simplesmente o estudo de uma série de regrinhas, né, de interpretação que um juiz vai lá e aplica, e que para nós, né, para a maioria dos juristas são totalmente inúteis, desinteressantes, vazias. Como no fundo essa disciplina, por um lado, pode ser, né, muito interessante porque ela tem como pano de fundo um debate filosófico, político-jurídico, né? É muito substantivo, e como ela talvez seja uma das, né? Eu não vou dizer que é a mais importante, porque seria muito, né? Como eu sou professor de hermenêutica, seria puxar demais a sardinha para minha brasa, né? Então vamos dizer que seja uma das mais importantes de todas. É que eu acho, assim, o meu comentário sobre a hermenêutica jurídica, sobre a teoria da interpretação, ele se deve pelo seguinte motivo. Quando a gente vem para a faculdade de Direito, muito embora as pessoas às vezes pensem, vou aprender sobre as leis, vou aprender sobre as cortes. Sim, isso também, mas principalmente a pessoa que entra na faculdade de Direito, ela vem para aprender a falar, a pensar, a ver o mundo de um jeito peculiar, um jeito dogmático. A racionalidade jurídica chama dogmática jurídica. Exato, é dogmático no sentido próprio que esse termo tem no campo do direito. Né? Exato, dogmático no sentido de, não de ser dogmático de achar que ou é certo ou errado. Sim, fechado, né? Fechado. Tacanho. Muito pelo contrário, é muito aberto porque é a própria racionalidade que nos caracteriza. E eu acho que para a gente dominar essa racionalidade, conseguir falar essa linguagem jurídica, a dogmática é a linguagem do direito. Sim, sim. A hermenêutica é imprescindível. Não tem como falar uma língua sem interpretação. Daí que eu vejo está na raiz. Assim, a teoria da interpretação está na nossa capacidade de conseguir falar a língua do direito, que é para o que a gente vem estudar direito. E é interessante, né? Porque o Gustav Radbruch, né, que é um autor que não gostava do positivismo, aliás, primeiro gostava e depois passou a desgostar, e que inclusive é um dos grandes difusores, né, desses equívocos que a gente falava mais no começo, né, dessa ideia de que o justpositivismo teria contribuído, né, ou com a ascensão ou com a manutenção do nazifascismo, etc. Ele tem uma frase, né, que eu acho sensacional e que eu tento sempre, insistir mesmo, né, que essa é a tônica do nosso estudo do direito, né? Ele diz o seguinte, que em uma canetada o legislador transforma uma biblioteca inteira de direito em papel de embrulho. e é verdade, né? Não sei você, né, Matheus, mas eu me lembro, para mim ficou muito claro isso, né? Quando eu me formei em direito no ano que foi votado o novo Código de Processo Civil. Né? Eu me formei no ano seguinte. No ano seguinte. Então, por um lado, muito do que eu tinha estudado de processo civil pareceria que ficou obsoleto. Né? Bom, aquelas regras, todos os artigos do código que eu decorei, não são mais aqueles artigos. Né? As regras específicas, algumas permanecem, mas muitas mudam. Né? Onde é que está o ganho? Então, de que serve estudar direito? Né? Se as leis mudam, e na verdade mudam numa velocidade cada vez maior, né? Cada vez mais acentuada, né? Pensando sociologicamente como uma decorrência, um fator, né? Dessa aceleração do tempo histórico, né? Que a gente experiencia de maneira cada vez mais vertiginosa. O estudo do direito certamente não serve, né? É um estudo que se condena a ser natimorto, né? Se ele vira mera decoração de leis. Né? Se o estudo eu quero decorar todos os artigos de lei para sair recitando. Né? Se torna inútil. Na verdade, morto, né? Você se forma, pronto, mudaram as leis, com acabou, certeza. Né? Não serve mais de nada. Por que né? Eu estava dando exemplo do Código de Processo Civil. Por que o estudo não foi perdido? Ou em qual medida esse estudo não foi perdido? Na medida em que ele é um estudo científico, né? Em que ele é um estudo não de texto, mas o estudo de institutos, de conceitos, né? De história formativa do campo, de vários, como você muito bem pontuou, modos de raciocínio, né? Que em outra formulação legal podem ser aplicados, ou pelo menos eu consigo reconhecer, né? Ter, digamos assim, o ponto de ancoragem para perceber o que muda na nova lei, o que permanece. Sobre como são algumas experiências de aula aqui na EPD
Por exemplo, eu já lecionei direito penal e se a gente pega a ementa, dá para ver do crime tal até o crime tal. Mas é claro que num semestre não é possível ficar comentando tipo penal por tipo penal, porque às vezes dá para ter mais de 300 tipos penais, você vai ver tem 150 de penais, sei lá, alguma coisa assim, não dá tempo. Então, o que eu busco discutir com a turma? Olha, a gente vai tratar de tipos penais, de diferentes partes, por exemplo, o código de legislação extravagante, mas o mais interessante é a gente aprender como a gente lida interpretativamente com tipos penais. Pra, no futuro vocês vão se deparar com um tipo penal que não existia hoje. Aí você sabe lidar. Tem toda a razão. E aí, né, se revela mesmo essa fundamentalidade, essa centralidade, né, da hermenêutica, que é justamente a teoria geral da interpretação, ou melhor, né, a teoria da interpretação no direito. Não é a teoria geral da interpretação, porque aí é hermenêutica não jurídica, exato, né, hermenêutica mais filosófica. Ampla. E eu acho que tem ainda esse outro elemento, né, Matheus, que eu mencionava, né, que é um pouco como essa... Eu acho que essa dificuldade, né, ou essa ingenuidade em relação à linguagem é um fenômeno cultural do nosso tempo, né? Bom, se é que não foi de outros tempos também, né? Mas do nosso tempo. E que a hermenêutica, nesse sentido, me parece, né, junto com as outras disciplinas propedêuticas, principalmente, mas não exclusivamente, né, ela contribui para a formação global, né, do aluno. Mesmo, cada vez mais, na verdade, a gente vê, né, uma dissociação entre formação e carreira. Isso daí era uma coisa que já existia de maneira muito tradicional em outros campos, por exemplo, na engenharia, né? Muita gente que se forma na engenharia não vira engenheiro. E no direito isso tem se tornado também cada vez mais real, né? Se formar em direito não significa necessariamente que você só tem aquela via, né, das carreiras jurídicas abertas para você. Vai ter que ser advogado, ou juiz, ou promotor, apesar de serem todas belas carreiras, né? Mas essa possibilidade de quem é formado em direito transitar entre áreas diversas, principalmente no mundo corporativo hoje em dia, né? E que é uma capacidade que só é aberta na medida em que os alunos que se formam em direito se formam, como a gente dizia, como mais do que meros decoradores de lei, né? Se formam realmente como, no limite, cidadãos e profissionais com uma capacidade crítica, reflexiva, interpretativa, argumentativa, que lhes permite fazer esse trânsito, né, pelos vários campos de atuação. Com certeza, eu acho que assim, uma das funções da vida universitária, de passar por uma faculdade de Direito ou qualquer faculdade, além de aprender saberes específicos daquele campo para executar a profissão X ou Y, é também ter uma formação mais ampla que possibilite um horizonte de escolhas que podem extrapolar aquele horizonte inicial que a gente tem quando a gente entra na faculdade de Direito. Certamente. Que você falou assim, advogado, juíza, ir para MP, porque são, como você disse, ótimo, excelente, mas assim, tem muito mais hoje em dia, além disso, no ambiente empresarial, existe o meio acadêmico, né, também existe o meio acadêmico, e para além disso, existe também algo que não diz respeito, eu acho, a função pragmática da profissão, que é o quanto a gente no nosso dia a dia, aprimorando capacidade interpretativa, a gente muda o nosso dia a dia. A forma como a gente interpreta a pauta do dia no jornal, a forma como a gente reflete sobre um filme, sobre um livro. Professor, mas eu estudando, sei lá, direito penal, vai mudar isso? Se você se aprofundar na complexidade que é falar sobre teoria da interpretação, sim. A resposta é sim, porque não é necessariamente um saber específico que eu vou colocar numa caixa e utilizar ali quando eu estiver no escritório, estagiando ou já advogando, e depois não serve para mais nada. Não, é uma formação intelectual no sentido mais amplo. Perfeito. E acho que é isso que na verdade, é o mais legal de poder fazer faculdade. Tem toda a razão. Lógico, tem a parte pragmática que a gente tem que trabalhar, tem que ganhar vida, mas mais legal do que isso é ter visões diferentes do que a gente tinha antes. Eu acho legal, né? Eu ia justamente te perguntar, né? Falar para você comentar um pouco, e você até tocou um pouco nesse assunto, né? Que é
a integração no estudo jurídico de outras formas, né, de abordagem dos temas, de outros meios de olhar para o direito, ou, né, no caso até de outras mídias. Você mencionou, né, por exemplo, como a formação no direito, por exemplo, nos auxilia ou modifica, né, a maneira profunda, densa, né, a maneira como a gente interpreta, por exemplo, um filme. Sim. Semestre passado nós fizemos, né, Matheus, essa atividade que foi muito interessante do Cinedebate. Né? Você não quer comentar um pouco do filme que a gente viu, dos debates que a gente fez naquela ocasião? Porque tem tudo a ver com isso, né, na verdade. Sim, a gente viu o filme Rashomon, né, um clássico. Se eu não me engano, é da década de 50. É, de 1950, exatamente. Exatamente, né? Do 1950. cineasta japonês, considerado aí o maior de todos, né? Cineastas japoneses, o Akira Kurosawa. Sim, é um filme fantástico. Para quem não viu, recomendo que veja. Certamente. E eu acho que dá para fazer essa integração sobre como uma estudante de direito pode ver esse filme de um jeito muito peculiar, que na verdade, remete a outro ponto da nossa conversa. Porque para quem não viu, não vou dar spoiler do filme, mas nós vemos um mesmo evento através dos olhos de diferentes pessoas envolvidas direta ou indiretamente naquele evento. E com isso, a gente vê como aquilo que a gente chama de fato, os fatos concretos, na verdade, eles dependem e muito de uma construção interpretativa, de uma construção narrativa. Eu sei que narrativa é uma palavra que está na ordem do dia, ela é utilizada, eu acho que até de um jeito banal, às vezes. Né, essa palavra, mas dá para a gente usar de uma forma até mais profunda, que é a narrativa, ela se constitui como tal porque alguém interpretou algo que aconteceu no mundo lá fora. E esse algo pode aparecer, por exemplo, na forma de um depoimento de testemunha, pode, fazendo a conversão para o direito, né? Pode aparecer no relatório que um juiz faz, né? Não se enganem, o relatório é em si, o relatório que está lá na sentença, uma narrativa e ela é em si mesma já fruto da interpretação que o juiz teve de tudo aquilo que lhe foi apresentado nos autos. E como aquilo parece tudo muito... claro que o juiz ou a testemunha vai descrever, ela viu acontecer, ela vai descrever o que vai acontecer. Se vocês virem Rashomon, vocês vão ver que essas coisas dependem e muito de quem, quando, como a pessoa viu, o que ela pensa sobre o que ela viu. E tudo isso volta para a teoria da interpretação e é legal que até devolvo a pergunta se você tem outros filmes em mente para trabalhar uma ideia de direito, interpretação, poder, violência, sistemas que são que estão ali no direito, na filosofia, na sociologia, né? Eu consigo pensar, por exemplo, para a gente fazer um breve comentário, eu consigo pensar aqui Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, um filmaço. A gente entra já na ideia de recomendação para você assistir o filme, né? Tem razão, né? Antes de pensar, né, em recomendações também, um aspecto que eu acho que é muito interessante desse tipo de abordagem, né, que a gente chamaria o direito e arte, né, é justamente, né, se a gente está falando de adquirir uma certa consciência linguística, né, de adquirir esse olhar sagaz, né, para a linguagem, ser exposto a diferentes tipos de linguagem é uma parte importante dessa formação. Né? Você bem colocou, né, claro, quando duas pessoas distintas narram os mesmos eventos, a ordem da narrativa, a ênfase da narrativa, né, a forma de ligação entre uma etapa e outra, ou entre um detalhe e outro, alteram, no fundo, o que está sendo narrado. Né? Quer dizer, alteram a imagem da realidade que a narrativa produz. Isso também é verdadeiro quando a gente pensa a mesma narrativa por linguagens diferentes. Né? Uma situação que é descrita num livro de ficção, num filme, num texto teórico, né? Mesmo que seja a mesma situação, evidentemente que vai mudar quais aspectos, elementos, quais formas delas nós temos acesso. Né? Esse filme, por exemplo, sem também dar spoilers, mas se você se lembrar, um dos pontos que os alunos levantaram durante o debate, né, sobre esse filme, que eu achei que foi uma observação muito inteligente, é como, né, esse filme ele retrata essas várias narrativas no contexto de um julgamento. Né? Certo. E sempre, ou nunca, no filme nós vemos o juiz. Certo. Muitas vezes nós somos, a objetiva exatamente, a objetiva da câmera está nos colocando na perspectiva do juiz. Exato. E como o próprio olhar se torna olhar julgador desse modo. Né?
independente da atitude mental, intelectual que a gente tome, é uma atitude perceptiva, né, que precede isso, que é esse olhar que julga porque está na posição de julgamento. Né? Certo. E que é algo que a forma fílmica permite fazer, mas o discurso teórico não. Né? Um texto de teoria, por exemplo, no campo da psicologia jurídica, que eu sei que é um outro campo que nós dois compartilhamos aí o interesse, né, e o estudo, ele pode muito bem descrever, por exemplo, né, se a gente for pensar de uma perspectiva fenomenológica, né, descrever essa relação entre corporalidade, olhar, juízo. Ele faz essa descrição teoricamente, mas não sensivelmente. Ele não tem esse condão de nos colocar na posição de quem julga. Exato. Quer dizer, o mesmo tema ou a mesma ideia, né, nós temos acesso de maneiras diferentes, aspectos distintos delas, a depender da linguagem que nos é colocada. Perfeito. E eu faço toda essa reflexão justamente para dizer, né, você me perguntou de um filme que eu poderia sugerir. Eu acho que um filme que nos permite pensar muito bem esse problema da linguagem, ou das linguagens que circundam o direito como fenômeno, é o filme Dançando no Escuro, do Lars von Trier, né? Que também é um filme que tem a temática jurídica ali, né? Novamente sem a ideia de dar spoilers aqui, né? Mas é um filme que, a partir de um dado momento dele, retrata, né, o julgamento da personagem principal, e que mostra um pouco como, né, pessoas diferentes dentro, né, dessa obra percebem, né, o direito a partir de formas discursivas diferentes, né? E, enfim, né, como que essas formas discursivas se entrecruzam, se entrecortam, né? Sim. É um filme, enfim, uma sugestão aí, acho que é interessante. Excelente sugestão, excelente sugestão. E acho que também, assim, a gente vai aos poucos amarrando a conversa a partir do positivismo para a teoria da interpretação, agora para filmes, direito e arte, isso mostra como, assim, é importante incentivar os estudantes, as estudantes aqui da EPD a, assim, buscarem a formação, claro, em sala de aula. Se não fosse importante, a gente não estaria aqui, né? Claro. Mas também, assim, por meios mais amplos de formação. Então, dá para eu entender que eu estou tendo a formação em direito quando eu estou na sala de aula, tendo aula, sei lá, de processo civil, processo penal. É evidente que está. Mas quando eu assisto um filme, ali, atento àquela obra, para ver, olha, o que está ali que está aberto à minha visão? O que está ali que eu posso extrair de uma forma que vai ser muito, muito particular minha. Isso é estudo do direito no sentido, assim, estrito, alguém poderia dizer não. Mas é um tipo de formação que contribui para aquilo que as pessoas vão fazer aqui na Faculdade de Direito. No limite, entra na própria ideia do que é formação, né? Sim. Formação não como meramente, né, o acúmulo de informações diversas sobre a área, né? A gente diz, decorei, cultural, né? Mais ampla. Decorei o código, Sim. né? Adquiri informações. Sim. De novo, né? Não que essa etapa de se informar sobre os temas não seja importante. Claro, quando a pessoa ingressa, né, no estudo do direito, lida, né, ou é exposta a temáticas, a conceitos, ideias que não conhecia anteriormente. É preciso esse momento de informação. Mas nem de longe ele esgota o que é o processo formativo, né? Justamente porque o processo formativo, eu diria que no limite, né, a gente fala em formação jurídica, formação, né, acadêmica, formação profissional. Essa setorização, né, do processo formativo é útil de um ponto de vista pedagógico, didático, esquemático. Mas, no fundo, quando a gente fala de formação, a gente está falando de formação do indivíduo, né? E essa formação perpassa todos esses campos, justamente no sentido que você disse, né? No fundo, não dá para setorizar e dizer, bom, aqui na aula eu me formo num aspecto. Depois eu fechei, né? Como você disse, fechei essa caixinha, guardei na gaveta, fui para casa, li o jornal, me formei em outro, né? Fui lá, li um livro, né, literário, me formei de outra maneira. É algo contínuo, né? Exatamente. Depende muito mais da atitude com a qual você se engaja, né, com todos os objetos que você lida no limite, porque todos eles permitem, né, esse engajamento formativo, do que qual é em si o objeto com o qual você está lidando. Né? Perfeito. De fato, mostra muito bem, né, como
a formação jurídica, ou, né, voltando a essa expressão, mas é isso, né? Se a gente for pensar a formação jurídica como etapa de um processo formativo que é amplo, transversal e que no limite, né, se estende por toda a vida, ela demanda, né? Não é só que ela permite, ela demanda para nós esse contato com outras formas de conhecimento e com outras instâncias culturais, né? Com certeza, e eu diria que, assim, vou bater de novo nesse ponto. É a parte mais legal de ter a oportunidade de fazer um curso superior, assim, ensino superior. Tem toda a razão. É ter a abertura, claro, a função pragmática. Eu estou fazendo isso porque eu quero prestar o concurso. Ótimo. Mas tem mais do que... Tem coisas além disso que vão contribuir para essa formação no sentido que você estava tratando. São coisas, né, Matheus? Eu costumo falar para os meus alunos de filosofia, né? A gente sempre tem, acho que todo mundo tem um pouco, pelo menos todos nós professores eu sei que temos, né? Esse hábito de querer vender o nosso peixe, né? Valorizar a nossa disciplina. Eu sempre digo que, além de hermenêutica, eu acho que as disciplinas introdutórias, em geral, né, introdução ao estudo do direito, teoria do direito, filosofia geral e jurídica, são talvez as mais importantes do curso. Né? E filosofia, eu falo isso especificamente de filosofia, porque veja, né, como você falou, bom, tem alunos que chegam, né, no curso, alguns, né, mais ainda de maneira exploratória, digamos assim, né? Não sabem ainda muito bem qual direção que eles querem, já se interessaram, claro, pelo curso de Direito, mas ainda não decidiram exatamente por que caminho vão, para onde vão. Tem aqueles que já chegam com uma visão bem decidida, né? Já chegam, como você disse, no curso de Direito porque quero fazer o concurso X, né? Chego no curso de Direito porque quero advogar em tal área. Né? E muitas vezes isso leva, né, em qualquer uma das duas posições, né, mas muitos alunos às vezes são levados a fazer uma certa triagem entre o que consideram útil e o que não consideram útil. Né? Bom, estamos no curso de Direito, é útil o direito constitucional, direito civil, né? Direito, ou então, o aluno que quer ir para a área de penal fala, civil não é útil, né? Eu vou só estudar penal. Processo penal, né? E, de maneira mais geral, né, os alunos que muitas vezes já chegam com essa visão que a gente poderia dizer ultra pragmática em relação ao curso, vão dizer, é útil aquela disciplina que eu posso aplicar diretamente numa atividade profissional. Né? É útil aquela disciplina que me ensina a passar na prova, no exame de ordem, que me ensina a passar no concurso, a fazer a petição. Essas disciplinas teóricas, reflexivas, não são úteis. Né? E eu acho que é justamente aí que entra, né, essa distinção entre o conhecimento útil e inútil, se ela não pode ser feita de antemão. Né? Se eu não conheço algo, eu não tenho como determinar de antemão se ele é útil ou inútil. Claro. E é justamente a disciplina, essas disciplinas, e principalmente a disciplina de filosofia, que permite entender quais são os valores que eu busco, seja na formação, na faculdade, seja de maneira mais geral, né? Valores que eu entendo que sejam parte da minha ética pessoal, que orientam minhas escolhas de vida, né? É o campo da filosofia que nos permite fazer essas indagações. Por isso que eu diria, claro, o aluno pode escolher, né, e decidir quais disciplinas ele julga mais úteis e menos úteis para si. A disciplina de filosofia talvez seja uma das poucas que é útil por definição, né? Porque é justamente ela que permite indagar sobre o que significa algo ser útil ou inútil, né? Quais são os critérios a partir dos quais eu faço essa triagem, se esses critérios são objetivos ou subjetivos. Né? É justamente a que nos permite pensar ou colocar essas questões que a gente está colocando aqui, sobre o que é a formação, para que a formação, qual é o sentido dela. Né? É interessante, né? Porque justamente nos faz perceber como essas disciplinas e por que elas são obrigatórias, fundamentais, introdutórias, propedêuticas, né? Como se diz no jargão. E elas provocam assim um grau de incerteza salutar sobre o próprio objeto que a gente estuda aqui. Então, a gente pode ter, por meio de um curso de Filosofia do Direito, por exemplo, a disciplina Filosofia do Direito, quantos conceitos de direito a gente consegue extrair? Alguém pode sair de um curso de Filosofia do Direito falando, entendi, direito para mim é violência institucional organizada. Enquanto outra pessoa, da mesma classe, pode falar, olha, eu discordo. A partir de tudo que a gente estudou, que a gente discutiu com o professor ou com a professora em sala de aula, eu entendo que direito é um esforço interpretativo para se fazer justiça. Esse grau esse tipo de conclusão passou por um estranhamento quanto ao próprio objeto, que é o direito. A oportunidade de se fazer
isso é nas chamadas disciplinas propedêuticas. Porque em outros momentos, claro, a gente vai lidar com a incerteza, a gente vai lidar com conflito. Então, inclusive, me vem à mente agora, eu falei agora há pouco da dogmática, e como racionalidade do direito, tem outro livro que eu aproveito para recomendar aqui, que o título é Dogmática é Conflito. As autoras são Marta Machado, Flávia Puchel e José Rodrigo Rodrigues, que mostram como, para a gente conseguir lidar com essa nossa racionalidade, a gente precisa lidar também com o conflito, com a incerteza. Eu acho que essas disciplinas propedêuticas mostram, às vezes, as próprias raízes das incertezas que a gente tem. Com certeza. Inclusive nas práticas profissionais que a gente vai ter. Que a gente tem ou que a gente deveria ter, né? Porque o direito tem ainda essa característica. Acho que o ensino superior em geral, talvez, né? Mas a gente chega num curso de direito já tendo alguma noção do que nos espera, né? Já tendo, no mínimo, alguma ideia do que, né, nós achamos que é o direito. É diferente, por exemplo, dessa ideia de hermenêutica, né? Hermenêutica é um campo que o primeiro passo que a gente tem que fazer é conceituar, dizer o que é. Sim. Direito, todos nós que chegamos aqui já falamos de direito, já ouvimos falar de direito, muitos, talvez a maioria já tenham tido contatos diretos com instituições jurídicas, né? Seja na forma de processo, já foi na delegacia, qualquer coisa assim, né? É preciso um primeiro, né, antes mesmo da gente ensinar os conceitos, precisa um primeiro passo que é desensinar. Né? É estabelecer a dúvida onde há certeza. Exatamente. Né? Mostrar que essa visão do senso comum que a gente traz, não que ela não sirva ou que ela seja inteiramente errada, mas ela é inadequada enquanto certeza. Né? Porque ela é ela é objeto de um debate que se formou ao longo de literalmente alguns milênios de história. Né? Isso. E acho que dá para a gente, assim, ir pensando sobre, assim, nessa ideia de amarrar tudo, na ideia de como, no final da graduação, o ideal é ter algumas certezas, algumas, mas é muito mais útil saber com quais incertezas, quais dúvidas a gente tem que lidar. E acho que, tendo no horizonte que a gente vai ter que lidar com esse grau de dúvida, de incerteza, tanto nas nossas práticas profissionais quanto nas interpretações das coisas do mundo, eu acho que assim, o objetivo do curso de Direito, o maior objetivo é deixar isso bem claro, o quanto as coisas não são claras. Pois é, professor Matheus, a gente falou tanto sobre incerteza, dúvida e tal, mas dessa conversa eu saio com uma certeza, que é justamente o valor, a importância, né, a relevância do estudo dessas disciplinas propedêuticas. Com certeza. E, sobretudo, o prazer, né, que é estudar e falar sobre elas. Sim, eu sou suspeito para falar, concordo totalmente com você. Professor Guilherme, inclusive, é o que eu mais gosto de fazer dentro do âmbito acadêmico, profissional, é estudar filosofia do direito, teoria do direito, sociologia, história do direito. Eu acho que é daí que vem o motor, é daí que vem o motor para ficar no direito, inclusive. É daí que vem o motor, eu concordo integralmente, então. Muito bom. Então, eu acho que encerramos aqui essa conversa, talvez com essa mensagem, né, professor, que, sem dúvida, para todos aqueles que, né, nos assistem, seja alunos de direito, seja alunos de qualquer outra coisa, ou mesmo que não sejam alunos de nada, né? Porque, no fundo, esse processo formativo independe, né, da inscrição... Do vínculo institucional. Exatamente, assim, né? Da inscrição numa instituição. Que, né, esse desafio, eu diria, de olhar, né, com esse olhar formativo, de olhar com esse olhar indagador, filosófico, né, para os objetos que os cercam, para os temas, né, que estudam, que discutem, enfim, né, para a cultura em geral. Olha, faço as suas palavras as minhas. Aqui concordo integralmente com essa sua conclusão, professor. E também deixo um convite aqui para quem estiver nos escutando aqui, alunas da EPD, quiserem discutir filmes, a gente falou do Cine Debate, ou outras obras artísticas que dizem respeito à integração entre hermenêutica, direito e arte, que a gente está à disposição também, né? Podem nos escrever, mandar e-mail, procurar na sala dos professores, quem sabe daí sai uma atividade muito interessante aí para esse processo mais amplo de formação do qual você estava tratando agora há pouco. Perfeito. Então, minhas caras, meus caros, agradeço imensamente, né, a audiência de todos e todas vocês e
Espero que nos revejamos em breve, numa próxima oportunidade. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, professor Guilherme. Foi um prazer. Prazer.